Neste exemplo, vamos fazer aqui um programa de uma aplicação simples utilizando função. Então, fazemos o include, inicialmente stdio.h, podemos fazer o include do com.io.h, deixamos um espaço aqui para colocar a função int main, início, fim. Aqui nós temos então um get e temos um return, por exemplo, 0. Muito bem, fazemos uma função simples. Então, vamos imaginar que essa função void func1 tenha dois parâmetros, int a e int b. Bom, qual é a ideia? Trocar a com b. Então, crie uma variável aux, né? Então, aux é igual a, né? A é igual a b, b é igual a aux. Fazemos a troca, né, desses dois elementos. Então, tenho lá int x, int x, int y, por exemplo. Podemos fazer aí uma leitura de dados ou a inserção, né, a princípio, dos elementos. Okay? Então, podemos colocar aqui, né, o x é igual a 10, por exemplo, e o y igual a 12. Chama a função, né, então é o func, né, passamos o x e passamos o y. E printf, mostramos o valor de x e o valor de y. Muito bem. Então, valor de x é igual a percentual d e valor de y é igual a percentual d. Ok? Vírgula x, y. Muito bem. Então, temos aqui uma função chamada func1. Né? Então, usamos o mesmo nome. Então, podemos observar, void não retorna valor, func1 é o nome da função, tem dois parâmetros, a e b. Okay? Int aux, esse int aux é uma variável local, ela tem alcance apenas dentro da função func1. Como que eu chamo a função? Func1, né, sem nada, né? X e y, no caso, são dois, estou passando dois parâmetros. Tá? Eu poderia, a princípio, passar números, né? 10 e 12, por exemplo, aqui, ó. Poderia colocar aqui, né, por exemplo, né, 10, nesse caso, e 12. Okay? Só que o meu objetivo é fazer a troca dos dois elementos, trocar os dois elementos. Né? Então, aqui eu tenho uma variável x e uma variável y. O que significa? Espera-se que, ao executar a função, x vale 10, y vale 12. Ao término da função, x vai valer 12 e o y vai valer 10. Esse é o objetivo do exercício. Muito bem. Vamos então salvar aqui. Né? Vou salvar como um exercício, por exemplo, até que 001. Por exemplo. Ok? Muito bem. Vamos compilar. Vamos compilar. Ele não está compilando. Compilar. Compilamos. Compilamos o fonte. E vamos então executar. Muito bem. Aí executamos. O que nós observamos? O valor de 10 continua estando em x e o valor de y em 12. Né? Ou seja, não fez a troca fora do principal. Então, vamos copiar aqui para ver se lá na função ele está trocando. Né? Então, a princípio, o valor de A, né? Aqui o valor de A e o valor de B. Né? Vamos usar a barra N. Vamos usar o barra N aqui. E vamos usar aqui o barra N. E vamos compilar novamente. Opa,
Ele pergunta quem é x, y, na verdade não é x, y, é a e b, né? É a e b. Ok? Vamos compilar novamente. Compilamos. E vamos executar. Bom, o que nós executamos e observamos? Observamos o seguinte, que a princípio, na função, o a, né, que se relaciona com x, né, ele troca, porque na verdade ele retorna o valor 12 e o b valor 10. Significa que, do jeito que nós fizemos a função, do jeitinho que está aí, eu não consigo fazer com que essa função possa alterar os valores de x e y, que seria o meu objetivo. Okay? E para isso, nós temos que utilizar alguns artifícios. Né? Um artifício que nós podemos utilizar nesse caso é a utilização de passagem parâmetro por referência, né? E seria a utilização de ponteiro aqui. Então, podemos utilizar o asterístico aqui. Então, automaticamente, A se torna um ponteiro, ou seja, na verdade eu estou fazendo o que? A passagem, né, do endereço de x para o endereço de A, ou seja, os dois endereços são iguais, da mesma forma, y, né, o endereço de y, passa a ser o endereço de B. Então, os dois compartilham o mesmo endereço. Então, significa que aqui, automaticamente, como eu coloquei ponteiro aqui, né, aqui se torna ponteiro, aqui também, que são os valores de A e B, né, e automaticamente eu tenho essa relação aí, né, ou seja, o AUX recebe A, o conteúdo de A eu pego igual a B, né, e o B recebe AUX. Muito bem. Na verdade, aqui eu estou dizendo que o conteúdo de A está recebendo o conteúdo de B. Veja, se eu colocar a igualdade de ponteiros, nós vamos observar num outro momento que os dois vão compartilhar o mesmo endereço. É o que acontece com x e A. A mesma coisa com y e b. Os dois compartilham o mesmo endereço. Então, se eu quero saber o conteúdo, então aqui eu uso o asterístico e aqui asterístico. Ok? Então, observando, vou compilar. Bom, deu um erro aqui. Ele fala o seguinte, né? Inválida a conversão de int para int, no caso, ponteiro. Então, asterístico aqui. Bom, então, uma forma de fazer isso seria utilizar aqui, né, a transformação de x em um endereço, usando o e-comercial, e y em endereço usando o e-comercial. Né? Então, eu tenho relação, né? Então, compilou. Agora eu vou executar, executando, né? Agora sim, né? Ele tem essa relação aí existente. Ou seja, A igual a 12, B, né, igual a 10, e ele já joga para fora os novos valores de A e os novos valores de B. Se eu fizer apenas uma observação aqui, olha, se eu fizer um printf agora, usando barra n, né, então A é igual. Eu vou colocar um percentual P aqui, e B é igual a um percentual P. Né, e colocar A e B. Né, a gente vai observar que existe uma relação entre esses elementos, que o A, quando eu usei percentual P e usei apenas o A, ele me retorna o endereço da minha variável A, da mesma forma que B também tem um endereço, né, que é o endereço 70 em hexadecimal. Né, lembrando que é hexadecimal porque eu tenho dois Fs aqui. Tá? Então, quando eu uso asterístico A, eu estou me referindo ao dado. Dado armazenado pelo ponteiro A. Quando eu uso a variável, estou me referindo ao ponteiro, ou seja, a variável que tem dentro de si um endereço em hexadecimal. E esse endereço vai apontar para uma região de memória, né, aonde vai estar o dado. Então, nesse caso, a gente observa que temos
passagem de parâmetro, né, por referência, de tal forma que eu consigo realizar a alteração dos dados. Essa notação ela é muito importante e ela é uma notação que deve ser utilizada para que você, prezado aluno, possa ter um costume, né, em utilizar ponteiros, porque existe a possibilidade desse mesmo processo ser executado de forma diferente. Então eu vou tirar aqui, né, tipo dinâmico, ponteiro, dos dois elementos que estão aqui, né, inclusive aqui também, tá, dos dois, né, e vou tirar aqui também, tá. Muito bem, então, na verdade, agora, de alguma forma, eu tenho que passar, né, o endereço do meu elemento. Então, podemos fazer uma modificação no código, de tal forma que tiramos todos os asterísticos e colocamos aqui o e-comercial aqui e o e-comercial aqui. Neste caso, de uma forma explícita, aqui nós temos uma passagem parâmetro por referência. Então o x é uma referência a A e y é uma referência a B. Ou seja, na verdade, o x e A vão compartilhar então a mesma referência, ou em termos o mesmo endereço, né? Isso significa que se eu executar agora, né, ele vai possuir o mesmo endereço, desculpa, os mesmos valores. Então eu vou conseguir trocar os dois elementos, ok? Então, neste caso específico, eu tenho uma passagem de parâmetros por referência. Então a referência, né, x se refere a A e y se refere a B. Né? No caso, passando os endereços. Observamos que quando nós usamos o ponteiro aqui, né, usando o ponteiro aqui e o ponteiro aqui, né, pode acontecer, como é ponteiro nesse caso, pode acontecer de nós termos endereços nulos, ok? E utilizando a referência, né, neste caso, o conteúdo, né, de x é passado para A, e assim que eu fizer a operação, né, na variável A, tudo que se refere a A vai ser, né, jogado em x e tudo que se refere a B vai ser jogado em y.